Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, vocês devem ter visto aí a resposta que o Tamir fez a- ao meu vídeo, que na verdade foi uma resposta, foi um react. Primeiro de tudo, eu não vou colocar o vídeo do Tamir aqui. Por quê? Porque eu não. Porque se eu uso o vídeo dele, vocês não sabem, vocês não são. Vocês, a maioria não sabe, né? Vocês não têm canal do YouTube, mas aparece no YouTube Studios, quando você pega o vídeo de alguém, você faz um react, alguém pega o seu vídeo, aparece ali quanta pessoa utilizou, o algoritmo sabe de tudo, tá? No caso do quando o Tamir utilizou o meu vídeo para fazer o react, ele fez em live, não apareceu aqui para mim. Eu sei que existem alguns programas, existem alguns filtros que se colocam para isso não aparecer, ou até o enquadramento que coloca, eu não sei fazer isso, tá? Eu sei que as pessoas sabem, eu não sei fazer isso. Então, o meu, evidentemente, vai aparecer para ele, se eu reagir ao vídeo dele. E eu não confio no seu Tamir no sentido de que ele pode dar um strike, pedir um strike no meu vídeo. E até provar que focinho de porco não é tomada, alguém vai tomar, e no caso será eu. Então, eu não estou afim de fazer isso porque eu não confio do senhor Tamir. Eu não confio que ele não vai dar strike no meu vídeo. E seu Tamir, eu não vou dar strike no seu vídeo. Primeiro, que eu nem tenho opção. Segundo, que eu não vou fazer isso. E eu só peço uma coisa: coloque o link do vídeo original na descrição do seu vídeo, conforme as diretrizes do YouTube mandam, quando você usa o conteúdo de alguém. Beleza? Muito bem, vamos lá. O Tamir, ele pegou meu vídeo em que eu trato disso aqui, tô até com os rascunhos originais aqui, de que eu falo que tem um problema metodológico no debate entre o Tamir e o Arthur Duval. Quem assistiu o vídeo anterior, em que eu falei do Arthur Duval contra o Loconte, não sei o nome dele, em que eu falo produtividade, você deve ter visto que eu falei que o Arthur errou. E eu falei que ele estava certo na direção, mas ele está errado no argumento. Ele não soube absorver ali o debate, esse tipo de coisa. Mas veja, eu não estou participando do debate. Vocês, que muitas das pessoas, quando eu falo vocês, eu estou falando muitas das pessoas que comentaram e que me deixaram nervoso, certo? Ah, Léo, você ficou nervoso? Fico, bicho, porque você quer falar, você quer criticar? Critique com algo que está ali, certo? Eu não vou fazer uma performance, eu não vou arrumar um diabo de um espantalho, eu não vou ficar batendo na porcaria do espantalho para chamar atenção. Veja um vídeo do Tamir, tem 19 minutos de vídeo, ele fala que ele está respondendo o meu vídeo e ele roda meu vídeo durante 5 minutos, tá? Muito bem. Sendo que meu vídeo tem meia hora. Tá? Muito bem. Quando eu tratei tanto do vídeo do Arthur Duval contra o Laconte sobre produtividade, Laconte, desculpa, eu não sei seu nome, desculpa. Eu tenho um problema em guardar nome, eu estou velho, certo? Muito bem. E o seu Tamir, ele, quando eu falo do Tamir com o Arthur Duval naqueles debates tipo 30 contra 1, eu não estou participando do debate. Eu estou pensando um tema que foi falado e eu estou explicando a situação. O seu Tamir fala de salário líquido, ele não fala a palavra salário líquido. Mas, meu amigo, aprendam a interpretar as coisas. Quando você tem, que até eu já perdi aqui, quando você tem a remuneração paga pelo trabalho, ela é salário. Léo, quem disse isso? A macroeconomia, meu amigo. A remuneração do trabalho é salário. A remuneração do trabalho é salário. A remuneração do trabalho sendo salário é o seguinte: quanto é o salário líquido? Quanto que o trabalhador recebe? E salário é pago no mês. Você pode falar salário anual? Pode, contanto que você fale anual. Se você não fala nada, ele é mensal. Quanto do salário mensal, quanto do salário vai para o trabalhador? 0,5 alguma coisa. Léo, não, é 70 e tantos por cento. Não, 0,2 são benefícios, 13º e férias. Léo, mas vai para o trabalhador. Mas o vídeo é custo do trabalho. Eu estou falando, olha, veja o meu vídeo. Eu falo o seguinte, olha, o Tamir, ele pode estar certo do ponto de vista contábil, mas isso é irrelevante. E eu explico toda a metodologia. Eu explico aqui a metodologia. Eu explico a metodologia microeconômica, maximização do lucro. Eu explico eu mostro o artigo do IPEA e depois eu falo o artigo do Diese no final, que o Tamir nem chegou até lá, em que eu falo, olha, eu até sei de onde tirei esses números. O artigo do Diese, que depois é utilizado por outros artigos que ele coloca ali no vídeo que ele fala, ele cita um do FGV, que é sobre remuneração do trabalho, quando ele não é assalariado, quando ele não é CLTista, né, quando ele não é formalizado. Eles usam esses pontos do Diese de 2006, que coloca 13º e férias como remuneração direta ao trabalhor. Só que, Tamir, se você lesse
o artigo do IPEA, em vez de fazer tal qual analfabetos funcionais costumam fazer, que é pular texto e ir direto para a figura, se você tivesse lido o artigo do IPEA, ou ao menos ouvido a minha metodologia no vídeo, você teria visto que o IPEA coloca ali, eu vou até pôr aqui o print desse pedaço do artigo do IPEA, que ele fala ali, olha, há um problema metodológico entre quem coloca ele cita até o Diese, o artigo do IPEA, que quem coloca que esses 20 e tantos por cento não deveria ser colocado como custo do trabalho, e sim ele deveria ser colocado como custo do trabalho que vai direto ao trabalhador. Só que na tabela de IPEA, que você soma para dar os 70 e tantos por cento, está escrito ali, 56% é para pagamento do trabalho. Pagamento do trabalho, em macroeconomia, é salário. Em macroeconomia, pagamento do trabalho é salário. E aí você soma, você pega o benefício e soma e fala, não, é o que eu falei. Mas, meu amigo, eu falei no vídeo que contabilmente você tá certo. Só que o importante é o custo econômico, não é o custo contábil. Sabe por quê, seu Tamir? E sabe por que todo mundo que veio me responder nos comentários no vídeo veio falar? Vocês são analfabetos funcionais, pelo menos no ponto de leitura de artigo econômico. Vocês não entendem de economia. Vocês não entendem. E outra, seu Tamir, o negócio é o seguinte, você é um militante político trabalhista. O seu discurso, agora analisando do ponto de vista da teoria do discurso, o seu discurso é o discurso de militante político. O MBL também. Eu abro meu vídeo aqui para falar dos fatos econômicos que subsidiam a discussão política. E tem até gente aqui que falou ali eu fui ver os comentários do vídeo do Tamir, muita gente me defendendo, inclusive falou, porra, Tamir, você pulou a metodologia. O cara explicou o porquê ele não concorda com o seu argumento. O cara, no caso, a minha pessoa. Eu expliquei a metodologia. Vocês pulam tudo isso. Vocês pulam tudo isso para ir direto na tabela. Ah, tá aqui, ó. 56 mais 20 é 76. Sucablato. Vocês não sabem. Vocês não sabem teoria da contagem. Eu posso somar esses 20% porque o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. O trabalhador custa 13. O trabalhador tem 13 salários. Ou seja, ele tem 13 pagamentos do trabalho mais férias. Léo, mas as férias, se ele trabalha, ele não vai receber o mesmo salário, então seria 12, na verdade, né? Não, por quê? Porque como ele trabalha, se ele receber as férias, que as férias também não é assim, porque as férias você demora quase 2 anos num trabalho para você começar a receber. Só que, se você tá ali, você vai trabalhar 11 meses e receber 13 vezes no ano. Entendeu? Muito bem. Porque tem o 13º e tem o mês das férias, então você tá trabalhando 11 vezes. No artigo, vocês não sabem quem é Pastore. Pastore foi o economista que falou tudo isso aqui que eu tô falando. Na verdade, eu peguei dele. Que o importante é o cálculo econômico. Eu falei de microeconomia. Eu já mostrei de macroeconomia. Este canal é um canal de divulgação científica de economia. Não, economia é política, é instrumentalizado. Você é um liberal. Gente, eu não sou liberal. Vejam os vídeos aqui. No mesmo momento que eu estava vendo comentários do pessoal me chamando de liberaloide, esse tipo de coisa, num outro vídeo que eu falo de base monetária, tem gente me falando chamando de ecomunista. Porque eu tô falando de base monetária. Ou seja, o problema é o seguinte, este canal é de divulgação científica e eu estou muito contente que eu estou recebendo os louros desse trabalho. Eu estou desagradando todo mundo, porque todo mundo, como diria Sérgio Sacani, todo mundo no Brasil detesta a ciência. Não, economia não é ciência. Não, economia não é ciência. Bicho, você não sabe ler um artigo científico, é lógico que você vai achar que a economia não é ciência. Você acha que você sabe tudo. Você acha que é só somar. Você aprendeu na sua escolinha, 56 mais 20, é 76, né, 77 e tal, né, porque 0,9, vou até arredondar para ficar melhor. Não, bicho, você pode somar. Se o camarada recebe 13 salários no ano mais férias, e a renda do trabalho, né, o empresário, a renda, né, o rendimento do empresário, a receita do empresário é feita em 12 meses, é lógico que esses 20% é custo do quê? É custo do trabalho. Eu tô falando de custo do trabalho. Aí o pessoal fala, então o que você recomenda? Você recomenda que acabe a CLT? Bicho, eu estou falando que existe um problema. O que vocês vão fazer? Aí é com o seu Tamir, é com o seu Arthur Duval, é com o seu Jones, é com o seu Nicolas. Não é comigo, eu não sou político. Vocês reduzem o mundo às intenções individuais de vocês.
Porque todo mundo quer ser político, todo mundo quer resolver o mundo. Vocês não conseguem resolver a sua incapacidade de entender o que é uma metodologia científica. Porque eu disse no vídeo, gente. Aqui, ó. Metodologia. O problema do Tamir, nesse discurso que ele estava tendo naquele debate, é um problema de ilusão contábil. Isso não importa. E eu disse, o problema do Tamir é que o Tamir é soberbo. Ele ouve as coisas, fica com um risinho de deboche. É uma técnica. Ele deve ser uma pessoa muito bacana para sentar, tomar uma cerveja e conversar. Ele deve ser. Mas a persona pública que ele pega, impávido, colosso, ele tá nem aí. Ele não se atém à realidade dos fatos. Por quê? Porque ele é um propagandista político. Ele é um propagandista político. A metodologia. Eu disse, o Tamir está se atendo ao ponto de vista contábil. Até o que eu disse, e ele concordou comigo na live. Mais ou menos. Eu falei assim, e do FGTS? O FGTS não está na consolidação da lei trabalhista, mas o FGTS veio para modificar a consolidação da lei trabalhista. Não importa se é do ponto de vista jurídico, mas porque quando a CLT foi feita por Getúlio Vargas, ela colocava uma estabilidade obrigatória depois de 10 anos. Depois de 10 anos era quase impossível demitir, o cara tinha estabilidade. Os militares trocaram aquilo por um fundo de garantia por tempo de serviço, que é também para subsidiar a moradia, não era por causa do trabalhador. E aí, eu disse, o FGTS é parte integrante do regime celitista. O que importa se está na lei ou não? A discussão é econômica, a discussão é jurídica. Se a discussão é econômica, vamos chegar na conclusão o que seria melhor fazer, se vocês são debatedores políticos. E aí vocês mudem a legislação. Agora, dar luz e falar o que está acontecendo, eu digo, olha, o problema do Tamir é metodológico. E o artigo de IPEA, que ele pula toda a metodologia, um artigo de 40 e tantas páginas, ele vai para a tabela final é anexo. Ele pula tudo para falar que ele está certo. Mas eu disse, gente, ele não está somando. E fora o FGTS. Ele não está somando. Ah, Léo, mas o trabalhador vai receber no final. Eu digo no vídeo que ele eventualmente vai receber. E quando eu disse que analfabetismo funcional não é uma ofensa. Me parece esse comportamento. Que vocês não sabem ler metodologia. Não sabem ou não querem. E o problema é o seguinte. A capacidade comunicativa vem da capacidade de leitura. Ou the improve of speak capacity. Né? A capacidade de discurso vem da capacidade de leitura. Como é que é to improve? Melhorar a capacidade de falar, a capacidade de entender o que ouve, vem da capacidade de leitura, vem da capacidade analítica. E quando vocês não têm capacidade de entender o que vocês leem, isso eventualmente vai para a sua incapacidade de entender o que você ouve. Quando eu abro um vídeo para tratar sobre um assunto que está na pauta, eu venho como divulgador científico. Eu disse. O problema é, vocês só pensam em política. Eu estou falando do custo. Vamos tentar resolver os problemas, vamos tentar sentar, vamos pensar o que está acontecendo. Eu disse. Como é que resolve isso? Eu falei, o problema é que causa uma grande formalidade. E causa. E precarização do trabalho. E veio gente discutir, falando, não, o trabalho de um Uber não é mais precário. Gente, precarização do trabalho é termo científico. Precarização do trabalho é um termo científico sociológico. É todo aquele trabalho que vai contra as diretrizes da OIT. De Seguridade Social. Seguridade Social no sentido lato, viu, seu Tamir? Não no sentido jurídico da palavra. O problema é que, evidentemente, o seu Tamir, ele tem um comprometimento ideológico com a pauta da CLT, porque ele é trabalhista. Ele tem um quadro de Getúlio Vargas na parede. Ele deve rezar o terço pro seu Getúlio. Seu Getúlio está no inferno, gente. Só para falar isso para vocês. Vocês gostam tanto dessa ilusão. Agora estou falando para vocês, não sei se é o caso do seu Tamir. Vocês que me encheram o saco. Se você não me encheu o saco, então não me vem encher agora se colocando a carapuça. Vocês ficam tanto com essa ilusão de que é necessário saber tudo sobre geopolítica, sobre as dinâmicas do trabalho, sobre a dinâmica do poder. Sabe por quê? Porque vocês vivem uma ilusão de uma vidinha em que vocês não têm realização nenhuma, a não ser no plano das ideias, da ação, diante da impotência que vocês têm contra a natureza da vida. E aí, vocês que ficam discutindo política o dia inteiro na internet, o fazem porque, no seu mundinho, isso é como se fosse um opioide. Se vocês querem resolver alguma realidade, entendam a metodologia até do seu próprio pensamento. Por que você pensa dessa forma? Por que você acha que retirar mensalmente seja realmente como uma provisão? Ou que você está em déficit mensal se você não
administrar isso, e no último mês você vai ter que fazer empréstimo para pagar 13º e férias, né, no mês das férias, se você não percebe isso, e você acha, não, eu tava fazendo as contas, eu realmente pago tudo isso aí. Vocês não entendem o custo do trabalhador para vocês. E são as mesmas pessoas que, quando vão comprar carro, dizem que o carro não é só isso, porque tem PVA, tem multa, vocês fazem até provisão de multa, provisão da troca de pneu. Agora, para contratar um trabalhador, vocês pensam que é só o 22% aí de tributação em cima, tributação ou INSS, ou esse tipo de coisa. Por que eu disse também num post que muita gente ficou brava e chamou de arrogante? Devo ser mesmo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, bicho, no post eu digo, vocês são analfabetos funcionais porque pularam a parte de metodologia do artigo e do meu vídeo. Aí vem gente falando, né? Então explica como é que abriu uma empresa, não chama de analfabeto funcional. Bicho, a parte do analfabeto funcional era sobre a metodologia. E, conforme queríamos demonstrar, vocês não conseguem ler um post de YouTube, né? A parte de post de texto, e aí vocês já acham que eu estou fazendo. Então, cara, você serviu, foi um diagnóstico. Esse texto é um diagnóstico de analfabetismo mesmo. Funcional. Ser plenamente alfabetizado é a capacidade de entender o que você lê, é a capacidade de entender o discurso. Veio até um engenheiro aí criticar que eu não sei a teoria e eu não sei a fórmula da velocidade em função do tempo, não, da aceleração em função do tempo de cabeça. Bicho, eu não sei. Eu não sei. Você sabe a fórmula da resistência de materiais de cabeça? Você sabe a fórmula da pressão de materiais, além da resistência? Você sabe a fórmula do empuxo vertical? Você sabe tudo isso? Não. Eu uso essa porcaria? Não, não uso. Por que eu vou saber de cabeça? Agora, MV igual a PY, derivação de função trabalho, renda. Isso eu sei, porque eu trabalho com isso. Você não sabe nem a senha do seu cartão de crédito de cabeça e você sabe o. Porque agora tem Wi-Fi, né? A aproximação. E você quer falar mal de mim porque eu não sei. Bicho. Aprendam metodologia. Quando você vai estudar, quando você vai ler um artigo, vejam a metodologia. Tem uma live de 2 horas e alguma coisa que eu leio um artigo sobre M2 e inflação, que eu mostrei toda a metodologia, o que a pessoa está querendo dizer com aquele artigo. E eu cheguei à conclusão de que o artigo não foi satisfatório. Entendam, as primeiras coisas primeiro, vão na raiz da palavra, a que se refere? A que se refere? O que uma coisa quer dizer com a outra? O que é a teoria da contagem? Vocês sabem contar? 2 mais 2 igual a 4. Você está repetindo ou você realmente sabe? Tem um vídeo do Manual do Mundo que ele resolveu contar a quantidade de arroz. Um vídeo de entretenimento. Veja, aquele vídeo é um vídeo de entretenimento com uma pegada de divulgação científica, mas aquilo está análogo a os desenhos da TV Cultura. Você ensinar para crianças ou para jovens adultos ou jovens adolescentes um básico de pensamento para que a pessoa tenha um suplemento do que ele deveria ter aprendido na escola. Isso são os vídeos do Manual do Mundo, isso não é um demérito ao Manual do Mundo. Ele é um divulgador científico no sentido amplíssimo da palavra. Muito bem, tem um vídeo do Manual do Mundo em que ele fala como contar quantos arrozes tem dentro de um saco de arroz, acho que de 5 quilos. O que ele faz? Ele pega 4 ou 5, deixa eu ver se eu lembro de cabeça, ele pega 4 ou 5 estruturas, 4 ou 5 formas de analisar. Primeiro, ele faz por amostragem, peso, né? Amostragem massa, né? Se é para ser científico ou não ser científico. Ele pega uma quantidade de arroz e ele sabe que o universo tem 5 quilos, por exemplo, agora não lembro qual é a amostra, mas o universo era 5 quilos. Ele pega uma amostra de 100 gramas e conta quantos grãos tem em 5 gramas. Em 100 gramas. Ele faz uma regra de 3, ele chega lá, 300 e não sei quantos mil devem ter numa amostra de 5 quilos. Beleza, isso é amostragem massa. Depois ele faz a amostragem área. Ele pega uma amostra do arroz, ele coloca o arroz ali num metro quadrado ali, ou um pouco mais, ele tira uma determinado centímetro quadrado, ele diz, naquele centímetro quadrado eu tenho não sei quantos grãos de arroz, então na amostra, no universo inteiro, da amostra eu chego no universo inteiro que deve ter não sei quantos mil, beleza. Depois ele faz pelo método estatístico. O método estatístico, ele pega 10 arroz vermelho, pinta 10 arroz vermelho, coloca na amostra de não sei quantos quilos, mistura tudo e, por teoria dos grandes números, aquele arroz vermelho deveria aparecer uma determinada quantidade de vezes. Ele faz as contas e ele fala, olha, como esse arroz vermelho apareceu depois de não sei quantos arroz, né, numa amostra de 100, 150 gramas de arroz, devem ter não sei quantos arrozes ali. Beleza? Vocês entenderam? É por amostragem. Tá.
Porque ele sabe a porcentagem da amostra, então ele vai saber a porcentagem pro total. Beleza? Beleza. Veja, eles têm uma margem de erro boa. Depois ele foi contar um por um. Ele pegou um monte de voluntário e foi contar um por um. Só que tem um problema que o Manual do Mundo não falou ali. A amostra, quando ele conta os arrozes na mão, toda medida tem erro. Você tem margem de erro até na contagem manual. Você também tem a margem de erro. Quando você faz por amostragem de massa, você parte do pressuposto que os arrozes são uniformes. Um grão de arroz é igual ao outro. E não o é. Porque tem arroz quebrado, tem arroz um pouco menor que o outro, um pouco maior que o outro, pode ter alguma impureza no saco. Você parte desse princípio da massa. E da área a mesma coisa. E o estatístico, no que ele erra, ele não calcula. Ele arbitrou quanto que ele deveria colocar à amostra. Quantos arrozes vermelhos ele deveria ter para ter naquele universo. Não se faz assim. Você tem que calcular o N. A fórmula de cálculo de N é uma fórmula estatística, que eu não vou fazer agora porque eu não lembro. Eu tenho que pegar uma tabela. Mas por que eu posso pegar a tabela, seu Tamir, e ir direto para a tabela? Porque eu lembro a teoria. Aprendam, pessoal. Quando vocês vão pegar a tabela, quando vocês vão pegar caixa de fórmulas, esse tipo de coisa, né? Fórmula Box, quando vocês vão pegar tudo isso, vocês têm que saber a teoria, vocês têm que saber a metodologia para utilizar aquelas fórmulas. Quando vocês vão ir numa tabela que analisou o custo do trabalho, leiam o que o autor falou, qual foi a metodologia para se chegar a isso aqui. Isso é ciência. É você entender a metodologia, você entender como a pessoa chegou nessa conclusão, o que ela quer dizer com aquilo. Se não, isso é comentarismo, isso é entretenimento, isso é militância política. E aqui eu não faço militância política, eu não faço entretenimento, eu não faço comentários. Pega a minha lista de vídeos, veja se eu saio alguma hora da economia. Ou eu vou para filosofia econômica, ou eu peguei 2 vezes um debate que as pessoas falam mais ou menos de economia e eu mostro a parte econômica, como eu fiz no React de 2 horas que eu fiz sobre o Jones. Eu peguei cada parte econômica. E marxismo faz parte da economia política. Ah, mas a pessoa fala besteira porque, veja, eu não concordo, então ele é burro, então ele é liberal. Não, bicho, você não concordar comigo não significa que um dos nós dois somos burros. Significa que nós temos metodologias diferentes para o mesmo assunto. Quando as pessoas sempre falam, olha, você errou seu valor trabalho. Este valor trabalho que eu estou falando é a interpretação que a economia tem sobre a teoria marxista, não a interpretação de cientista da computação com doutorado em comunismo ou marxismo, ou de professor de ensino fundamental sobre marxismo. E não é uma interpretação dos próprios marxistas sobre marxismo. Por quê? Porque os marxistas têm escolas posteriores. Eu estou analisando o texto do Marx. E os impactos que o texto do Marx teve na escola utilitarista. Na escola utilitarista não. Na escola marginalista. Na neoclássica. Em Keynes. Esse do ponto de vista econômico. No vídeo que eu falei Tamir, está escrito ali o custo do trabalho. Eu estou olhando do ponto de vista de custo. Não estou olhando do ponto de vista de receita-salário para trabalhador. E outra coisa, seu Tamir, padaria não é exemplo genérico. Padaria é indústria de transformação. Então, pessoal, este é um vídeo resposta ao Tamir. É um vídeo resposta às pessoas que não sabem interpretar textos falados ou escritos. É um vídeo resposta à falta de capacidade do brasileiro médio de saber a diferença de opinião para fato. E veja, o que eu estou tratando aqui não é nem o fato primário, é a análise acadêmica por metodologia científica de fatos primários. Eu errei uma coisa no vídeo do Tamir. Eu deveria ter falado que toda aquela teoria é do Pastore. Por que eu não falei? Porque eu achei que vocês leriam o artigo. Eu mostrei a tabela e falei, eu não vou ficar explicando isso aqui porque o ponto do vídeo é metodologia. Eu falei. Mas não, vocês pegam, vêm aqui, vêm me encher o saco, falar que, não, você não... Bicho, o ponto do vídeo era falar se deveríamos somar ou não. Por quê? Porque existe um negócio chamado nível de salário. Eu disse, o trabalhador só vai aceitar trabalhar por uma determinada quantidade de dinheiro. Essa determinada quantidade de dinheiro é diferente do que o patrão paga. É diferente. Por quê? Porque o trabalhador olha o mensal, ele não olha o anual. Porque o anual já é direito, já é standard. É isso que vocês não estão entendendo. O importante do ponto de vista de custo. Aí vocês falam, então você cabulê CLT. Eu não falei isso. Você cabulê FGTS. Eu não falei isso. Eu estou analisando o fenômeno do custo. E eu disse,
No Brasil, o patrão paga muito e o funcionário recebe pouco. É isso. É muito para quem paga e pouco para quem recebe. Isso é ou não é um problema? Ou seja, não existe informalidade. Da Justiça do Trabalho são ou não são sobre reconhecimento de vínculo empregatício? Eu estou falando que existe um problema, mas não, por quê? Porque mexer nisso aqui, falar que existem alguns problemas da CLT, para o seu Tamir, é fazer o quadro do Getúlio Vargas que tem na casa dele tremer e cair no chão. Porque é a vida do camarada. Eu entendo quando você mexe em ídolos das pessoas, as pessoas se exaltam. Só que eu acredito que o Tamir é muito inteligente. E no vídeo, ele disse que ele não tinha visto o meu vídeo antes. Só que eu tenho um segredo para vocês. Ele fez a live na noite. É que eu moro na Armênia, é outro fuso horário. Ele fez a live umas 5, 6 horas depois que eu postei, que o vídeo ficou aberto, o vídeo que eu citei. Só que umas 2 horas depois que eu fiz o vídeo que eu citei, ele veio com o perfil pessoal dele comentar aqui e falar comigo que. E aí eu disse, Tamir, a sua metodologia está errada. Procurem os comentários aí. Depois, no vídeo que ele faz o react, ele fala que ele não tinha visto o vídeo. As pessoas me mandaram, vamos ver, tô vendo agora. Ou seja, ele pula a metodologia de propósito. Tá bom? Isso aí, pessoal. Fiquem com Deus.